Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E na semana passada nós começamos a falar sobre física quântica e espiritualidade, onde tecemos alguns comentários sobre o que é a física quântica, né? Ou seja, ela não é uma física mística, nada disso. Ela é uma física baseada em equacionamentos matemáticos e procura explicar os fenômenos que acontecem no mundo subatômico. Como dizíamos na semana passada, a física tradicional não consegue explicar os efeitos subatômicos, comportamento de elétron, dos átomos, dos prótons, nêutrons, de outras partículas ainda menores. Elas têm um comportamento totalmente diferente. E aí começou-se a estudar, Schrödinger, Heisenberg e outros estudiosos, né? Até Einstein entrou na brincadeira, outros estudiosos da época, viram que despontou na humanidade uma nova ciência. E essa ciência, pessoal, é importante lembrar duas coisas. Primeiro, que ela não é mística. Então essa história de tudo que a gente não sabe o que é, a gente diz que é quântico. Então na biologia, agora tem biologia quântica, né? Se essa biologia se utiliza de recursos da física quântica, molecular, aquela coisa toda, ok. Mas simplesmente dizer, mas isso é quântico, e uma explicação sem embasamento nenhum, realmente não está correto, como eu falei no outro programa. E aí isso vai para a psicologia, isso vai para a medicina. Então é importante que a gente fique claro, possamos entender que física quântica é um ramo da física. Eu me formei em física muitos anos atrás e sempre me encantei com essa área da física quântica. E eu achei importante nós conversarmos um pouco. Então, eu até falei na semana passada alguns detalhes, como por exemplo, o entrelaçamento de partículas. Duas partículas que estão entrelaçadas, elas, se uma tem uma mudança no comportamento dela, de velocidade, alguma coisa assim, a outra também é influenciada. E mesmo que essa outra esteja à distância, se tiver à distância, essa aqui sofreu, a outra também sofre. E a gente vê essas conexões no contexto espiritual. Não que o espiritismo seja quântico, não que a espiritualidade seja quântica. Outra coisa que nós comentamos, vou repetir aqui, o mundo espiritual para nós, por enquanto, é uma coisa fantástica, uma coisa fora do normal. Mas dia virá, talvez ainda demore um pouco, mas dia virá que a ciência evoluirá e ela vai explicar o que é esse mundo espiritual que a gente não enxerga. Acredito eu até que vai desenvolver instrumentos que a gente vai enxergar o mundo espiritual. Hoje, a gente não consegue. Que instrumento nós temos hoje para ver o mundo espiritual? O médium, um instrumento falho, um instrumento que às vezes não dá para acreditar, né? Então, isso é necessário a evolução da ciência, aprofundar muito, e entender que a mediunidade é algo natural, é um sentido do homem, que o mundo espiritual é um outro nível vibracional, perfeitamente normal. Você é um espírito que está vivenciando uma experiência num corpo físico, num corpo de carne. Quando esse corpo morrer, quando esse corpo parar de funcionar, ele vai começar a se desmontar de novo, vai voltar para as suas origens aqui no mundo físico, e você, espírito, vai por uma outra realidade, um estado de consciência diferente. E a gente chama popularmente de plano espiritual. E lá nesse plano espiritual, nós temos que acabar com esse espiritismo católico protestante, né, pessoal? E o mundo espiritual não é um lugar romântico, no alto da colina, de verde, cheio de casinhas, com os anjinhos tocando harpa. O mundo espiritual é dinâmico, são grandes cidades na espiritualidade. Cidades
que pega assim de um estado para outro no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em todo o planeta Terra, existem cidades espirituais gigantescas. Falam cidades, mas na verdade é como se fosse um estado, com administração, e a administração não é feita com conchavos, não, são com espíritos extremamente humildes, extremamente inteligentes, cultos e de um amor profundo em seus corações. Então, eles são os responsáveis por essas cidades espirituais, juntamente com milhões de espíritos. Não adianta que a gente achar que a gente vai desencarnar e lá na espiritualidade nós vamos ser especial só porque a gente fez alguma coisinha. Não, somos espíritos, filhos de Deus, como todos são filhos de Deus. Não adianta a gente achar que nós somos uma melhor bolacha do pacote, que nós não somos. Pois, enfim, vamos trabalhar. Física quântica e filosofia. Os achados da física quântica abrem espaço para reflexões filosóficas, como eu acabei de falar, do contexto de duas partículas que estão entrelaçadas, que mesmo que se separar elas, a grande distância, elas continuam entrelaçadas. Quando, por exemplo, você tem a incerteza que você não consegue nunca, numa partícula subatômica, determinar a velocidade e a posição dela. No mundo físico, você determina a velocidade e a posição de um automóvel. Você tem uma estrada, você sabe que em quilômetros seu automóvel está e você sabe a velocidade que ele está. Uma partícula não tem como você saber. Não há, pelo menos por enquanto. Então, a partícula sai de uma órbita, desaparece e aparece numa outra órbita. O princípio da incerteza de Heisenberg, ele tenta determinar mais ou menos onde de repente pode aparecer essa partícula. A ciência moderna se aproxima de temas antes considerados metafísicos. Eu falei na semana passada, né? André Luiz lá atrás, na década de 40, os livros dele já falavam nas formas pensamentos, que o teu pensamento influencia a sua vida. Sim, as suas ações influenciam a sua vida diretamente, a sua fala influencia a sua vida diretamente, mas o pensamento também influencia a vida. O seu jeito de pensar está determinando a sua realidade. Não é brincadeira, não. Isso não é um papinho só filosófico, não. Na física quântica, enquanto você não observa uma partícula, ela se comporta como uma onda. Ela é uma onda, não tem massa. Mas quando você vai trabalhar em cima dela, pronto, ela deixa de ser onde vira partícula e tem massa. E aí? Pois é. O Espiritismo, a doutrina codificada por Kardec, que antes de qualquer coisa ela é uma ciência experimental, que tem um contexto filosófico profundo baseado na lei de ação e reação. E, claro, tudo isso está sobre os ensinos do Mestre Jesus. Então, ela tem um viés religioso. Mas não é uma religião clássica como todas as outras. Então o Espiritismo é melhor que as religiões? Não. O Espiritismo ele tem uma outra forma de encarar a realidade. No Espiritismo não existe pecado. O que existe são atitudes construtivas e atitudes infelizes que precisam ser corrigidas. Ponto. Mas tem atitudes por aí onde a pessoa fez coisas que prejudicou milhões de pessoas. Pois é. Fez a morte. Pois é. E essas pessoas, não é que eles vão pagar isso. Enquanto não haver consciência, ele vai continuar agindo assim. Quando ele cair na real, né, ele tiver a consciência disso, ele vai ter que corrigir. Não é porque Deus está castigando ele, nem um mentor vai castigar ele. Ele vai começar a identificar a sua realidade, que é uma realidade nada agradável, terrível, de perda de consciência, perda de formato perispiritual, transformado em verdadeiros monstros, e vão levar milhares e milhares e milhares de anos aqui da Terra para que esse espírito comece a voltar, a se restabelecer. Não é castigo de Deus.
Então, por isso que eu falo, o Espiritismo não é uma religião clássica. O que o Espiritismo faz é estudar a natureza, origem e destino dos espíritos. Por isso que chama Espiritismo. Só que quando eu estudo a origem, a natureza e o destino dos espíritos, eu estudo a vida. Porque nós somos espíritos vivendo uma realidade no corpo físico. Nós não somos um corpo que tem espírito. É totalmente diferente. É a mesma coisa. Não, não é. Nós vivemos, nós somos espíritos, nós somos a nossa consciência, nós somos um ser pensante imaterial. E para possamos nos conhecer, nos identificar, aprendermos, nós temos que viver uma vida no mundo físico e ter essa conexão interpessoal para podermos desenvolver nossas potencialidades entre quedas e levantes, para que possamos evoluir, adquirir, como nos ensina Joana de Ângeles, a individuação. E aí, o Espiritismo busca entender, eu escrevi ali, busca compreender a vida além da matéria. Busca compreender a vida além da matéria. Por mais ateu que a pessoa possa ser, alguma vez na vida ela parou e falou assim, puxa vida, depois que eu morrer, o que vai acontecer? Ah, vai acontecer nada. Morreu, acabou. Ih, pelo amor de Deus. Morreu, acabou. É, mais fácil. Muitos vão fugir usando esse tipo de comportamento. Dentro dele está martelando. Não é assim que a coisa funciona, não. Mas ele não quer saber. Ele vive, como nos ensina as Joanas, um sono sem sonhos. Até um momento, talvez mais algumas encarnações, talvez nessa mesma, ele vai acordar e passar a ter sono com sonhos. Ele vai começar a vislumbrar, a ir em busca de algo mais. Que a física quântica faz isso quando existe o observador em cima de uma partícula, porque enquanto não tem observador, a partícula segue um caminho. Com o observador em cima, ela muda. Até porque, vamos pensar que você está observando um elétron. O elétron está ali, ele é uma onda. Ele vai para cá, vai para lá, é uma onda. Agora você vai tentar observá-lo. Aí você vai tentar... Como é que você vai observar um elétron? Você vai ter que jogar luz nele. Como é que você observa alguma coisa? As luzes aqui estão batendo no objeto, por exemplo, numa peça, e volta para o olho. E se não tem luz, eu não enxergo. Eu jogar luz no elétron. Peraí, você jogar no elétron, você jogou energia nele. Lembrando que o elétron é infinitesimal. Um fóton é um elétron em movimento. A hora que eu bato um fóton nele, ganhou energia. Então, quando eu vou medir ele, eu atrapalhei a medição. Eu atrapalhei a medição. Então, temos que usar técnicas de medição sem atrapalhar a medição. Mas o ser que está fazendo a medida, ele está atrapalhando a medição, sim. Eu falei de André Luiz agora há pouco. O pensamento é força criadora e atua na matéria sutil. André Luiz criou as formas pensamentos e influencia o nosso entorno. O pensamento nosso é vida. Nós falamos na semana passada, falamos isso em outros programas. Quando estávamos estudando as obras de André Luiz, em alguns livros, André Luiz citou muito forma pensamento, e é fundamental que a gente aprofunde nossa compreensão em cima do que é o nosso pensamento. Como falamos já, e a gente falou porque a gente estudou, porque a gente leu, porque a gente escutou, porque a gente percebeu no contexto espírita que eu posso, com o pensamento, com a minha vontade de verdade, mudar o meu destino, mudar a minha condição física. Ah, mas eu já orei muito, já pensei muito, já pedi muito e eu não mudo. Você pode pedir para a espiritualidade não vai resolver nada para você. A espiritualidade vai te ajudar,
ela vai te dar energia, ela vai te dar força, ela vai, como se diz no popular, abrir os caminhos, mas quem tem que trilhar somos nós. O Espiritismo nos ensina, pois ele não é dogmático, de que nós temos que executar. Nós não vamos terceirizar as nossas obrigações, não tem como, não tem como. Estamos falando sobre ação e reação, que é um dos pilares da doutrina espírita. Toda ação gera uma reação correspondente. Lei moral universal regula o progresso espiritual. Hoje, o planeta Terra tem uma doença muito grande no planeta. E o nosso Brasil é muito doente dessa doença. O Brasil é extremamente doente, chama doença moral, né? É muito triste falar isso. Muita gente pode discordar, mas é uma realidade. O Brasil, que é o país que eu tanto amo, é um país doente moralmente. O planeta é doente moralmente. E somente nós vamos nos curar na medida em que nós vamos aprendendo e vamos exercitando, mexendo com a nossa forma de pensar e tudo mais. Imortalidade da alma. A gente fala, o espírito é imortal, a gente reencarna. Mas como é esse mecanismo? Está lá no livro Missionário da Luz, de André Luiz, tem uma explicação. No livro dos Espíritos tem uma explicação, mas é uma explicação, vamos dizer assim, bem objetiva, ela não se aprofunda, né? Estudando você vai perceber, claro, que a mamãe e o papai concebem o seu filhinho, filhinha, e ele tem, em primeiro lugar, uma herança genética de pai e da mãe. Só que ele também tem, no momento da concepção, um princípio inteligente se conectou ali, um espírito se conectou naquele corpo que está se formando. E esse espírito, através do perispírito, transmite para esse corpo um monte de valores que o espírito tem, valores construtivos e destrutivos, que vai passar para esse corpinho que está se formando. E esse corpinho que está se formando vai ter vontade, vai exercer, vai influenciar a sua realidade. Como influenciar a sua realidade? Com a sua forma de pensar. E, da mesma forma como na física quântica, nós estudamos ali aquilo que nós estamos vendo, só que existem muito mais coisas no mundo da física que a gente não consegue enxergar, o mundo espiritual também. Existe uma dimensão espiritual além da dimensão física. E vamos mais longe, talvez exista e vai existir com certeza, diferentes níveis espirituais, diferentes universos. Existe esse universo físico, o universo espiritual muito próximo de nós. E como que é a espiritualidade no Sol, nos outros planetas? A coisa é muito profunda. Os espíritos, então, nós, depois que desencarnamos, habitamos esse mundo extrafísico, que são regidas por outras leis da física, da química, que nós não conhecemos. É muito fácil, é muito tranquilo, não é ter papo furado. É um mundo físico que tem espiritualidade, e a gente desencarna, vai para aquelas casinhas que a gente viu no filme do André Luiz, a gente vai morar lá, e a gente vai trabalhar lá no hospital, aí depois a gente volta na outra encarnação. É um pouco mais do que aquilo. Um filme retrata Sabe quando você lê um livro, e esse livro vira best-seller, aí você vai assistir o filme, você fala, nossa, mas esse filme fala 10% do que tem no livro, o livro é muito mais rico. Pois é. O que o André Luiz conseguiu com muita luta, com muita boa vontade, ele conseguiu passar para os livros, para nos falar um pouco da realidade espiritual, é uma fraçãozinha do que é a realidade espiritual. É grandioso demais. Existem espíritos que estão numa certa condição na espiritualidade que relutam reencarnar, porque a vida aqui na Terra,
olhando pelo lado material, pelo gozo das paixões, para usufruir das coisas materiais, para as sensações, é lindo, a vida é linda. Mas quando nós começamos a analisar de uma forma mais objetiva, mais fria, certas situações que a vida nos mostra, não é tão linda assim, ela exige da gente. Quando você não tem responsabilidade nenhuma, vai mal. Porque Joana nos fala que nós só vamos evoluir se nós frustrarmos o ego. E a gente não quer frustrar o ego. Nós queremos exaltar o ego, porque é gostoso. Pois é. O amor é a força universal que une todos os seres. Quem sabe no futuro nós vamos ver expressões de atração, além da atração magnética, que existem nos corpos inanimados. A gente não tem essa concepção devidamente montada, mas quem sabe? No Espiritismo, todos estamos ligados por laços espirituais. Na física quântica, as partículas estão ligadas por laços que a gente não sabe como é que é. Então, a partícula está aqui, a outra está lá do outro lado do universo. Se elas estiverem interconectadas, o que acontece uma acontece com a outra. E não tem nada de espiritual nisso. É uma condição física. Na física quântica, o observador influencia o experimento. Pois é. No Espiritismo, a mente molda a realidade espiritual e a realidade física. Você enxerga as coisas pelos valores que você tem dentro de você. Você pode enxergar algo de um jeito e eu enxergar de outro. Porque as minhas conquistas, a minha realidade é diferente do outro. Azul é azul, vermelho é vermelho. Sim. Mas para mim aquele azul, ele tem uma coisinha diferente. Para mim não, para mim é azul. Aquele vermelho é vermelho. Então, mas para mim aquele vermelho, ele tem vai de pessoa para pessoa. Nós moldamos as nossas realidades. E a física quântica nos mostra muito claro isso. Entrelaçamento e laços espirituais, nós vamos deixar para a próxima reunião, para o próximo programa. E continuamos esse nosso bate-papo da espiritualidade à física quântica. Tá bom, pessoal? Fiquemos todos na paz do Divino Mestre e até o nosso próximo programa.